Deus é maravilhoso, é por isso que o tema dessa palavra de hoje: existe um lugar apropriado para você. Isso é maravilhoso demais, porque Deus já está trabalhando no nosso coração de nos colocar no nosso devido lugar, de que nós estamos, espiritualmente falando, assentado à mesa com Ele. Isso faz uma diferença muito grande. É por isso que existem duas perguntas que vão nortear esse momento nosso. A primeira pergunta é: uma das piores experiências que podemos ter é a de não nos sentirmos pertencentes a um lugar. Melhor, são dois pontos e eu vou fazer a pergunta. Uma das piores experiências que podemos ter é a de não nos sentirmos pertencentes a um lugar. E a pergunta que eu faço é: você já se sentiu assim? Não pertencente a um lugar? Você já se sentiu num ambiente em que parece que você é um peixe fora d'água? Você já se sentiu assim? É interessante que Gênesis 12, 1, 3, Deus começa a trabalhar esse tipo de coisa com Abraão. Gênesis 12, 1, 3. A gente vai perceber que Deus, Ele começa a trabalhar sobre lugares, porque é perceptível que nós, seres humanos, tentamos encontrar em lugares a nossa identidade, ou se sentirmos pertencentes, amados em determinados lugares. Nós, seres humanos, temos a necessidade de sentir-se acolhido em determinados lugares. De fato, há uma ausência dentro de nós tão profunda que lugares, eles mexem conosco. E é por isso que Deus quer trabalhar isso em nós. E quando a gente olha para Abraão, Abraão tem uma experiência interessante que começa a modificar essa situação. Gênesis 12, a partir do versículo 1 até o versículo 3, diz assim: então o Senhor disse a Abrão, melhor dizendo: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Olha que interessante essa experiência de Abrão, porque aqui ele não é Abraão ainda, mas a experiência de Abrão é muito interessante sobre essa questão dos lugares, porque olha só que interessante. Deus está prometendo a bênção, Deus está prometendo que o nome dele vai ser famoso, Deus está prometendo várias coisas, que ele iria abençoar a geração que viria dele. Deus está prometendo muitas coisas, porém, há um detalhe: Deus está tirando ele de um lugar, mas não é qualquer lugar, porque Deus está tirando, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Deus não está só tirando de um lugar, Deus está tirando da sua origem, porque é o lugar que ele nasceu, tá? Porque está falando aqui: sai da tua terra. Ele veio de lá, a origem dele era de Ur dos Caldeus. Então ele está tirando de um lugar que ele nasceu, ele está tirando de um lugar que ele sabia que ele pertencia àquele lugar. Ele não só está tirando dessa geografia que fazia sentido para Abraão, mas ele está tirando da sua parentela, dos seus parentes, das pessoas que conectavam com ele, revelavam sua família. Eram entes queridos, pessoas que todos nós sabemos que são importantes na nossa trajetória da vida. Nós somos o que somos hoje pelas influências dos nossos pais, dos nossos tios, avô, avó, primos, as convivências, as experiências. Quando a gente vai para um lugar, para o Natal, um lugar, almoço de domingo, as experiências que nós temos com os nossos familiares, de relembrarmos nossas conexões, nossas origens. Então Deus está tirando da origem terra, lugar, Deus está tirando da parentela e Deus está tirando da casa do pai. Olha que interessante. Deus promete uma série de coisas, mas Deus tira de lugares específicos de Abrão. Lugares, querido, que para nós sairmos hoje, talvez tenha dificuldade.
É por isso que Deus está querendo falar conosco, porque nós às vezes não sabemos lidar com a promessa de Deus, porque nós queremos a promessa, mas a questão é o quanto nós estamos dispostos a sair de determinados lugares para viver as promessas. O quanto nós estamos dispostos não a viver a promessa, mas sair da onde a tua promessa não flui. A sair de lugares que Deus está dizendo, olha, aqui não dá para você ficar mais, porque para onde eu quero te levar, você precisa se conectar com novas realidades. Ou o fato de você sair de algumas relações que são importantes para você, não é abandoná-las, mas é entender que Deus quer te levar a outras experiências. Toda vez que a gente fala dessas saídas aqui, de pessoas, de famílias, de lugares, não é abandonar essas pessoas, mas é entender que essas pessoas, elas foram importantes lá no passado. Há muitos homens, mulheres, pessoas aqui que já entraram num tempo de maturidade, de amadurecer, de que Deus quer revelar coisas, que Deus está dizendo, olha, é necessário você se conectar agora com outras relações, para que eu continue o que eu tenho com você. Preste atenção, uma das formas de Deus nos tratar é através dos relacionamentos. Não é à toa que Deus nos deu pai e mãe, não é à toa que Deus deu parentela. As relações humanas, elas nos tratam, elas mexem, elas forjam o nosso caráter. Não é à toa que Deus é relacional, porque Deus trata conosco através do relacionamento. Por Ele tratar pelo relacionamento, Ele sabe que existem pessoas que você precisa se relacionar, porque elas têm o que você precisa hoje. Sabe, querido, não é desonrar sua origem, não é desonrar as pessoas, não é desonrar teu pai e mãe, pelo contrário, jamais. Mas é compreender que para o nível que você tem que viver e para aquilo que Deus está te prometendo, para que Deus está te conduzindo, existem novos relacionamentos que vão trazer coisas que eles lá não trarão. Eles foram importantes para a base. Família não é base, família é base, irmão, presta atenção. Você talvez já tem base, mas precisa continuar a história da edificação da tua vida. Então Deus está dizendo assim, para aquele momento a base foi gerada. As suas relações no início foram importantes para construir fundamentos na sua vida. Mas agora, porque eu tenho que continuar dentro de você, na tua história, na construção da tua vida, eu quero te levar a outros relacionamentos, para que Ele continue a obra, porque Deus edifica, forja a nossa vida através dos relacionamentos. Cara, isso é tremendo, isso é muito tremendo. É por isso que eu falo para você que Deus tem um lugar para nós, mas não é só por causa disso não. A verdade é que nesse momento de início dessa palavra, Deus está só dizendo para nós assim, ó, renove suas relações. Porque tem muita promessa e muita coisa que Deus quer fazer na nossa vida, querido, que pode estar atado por causa das relações que a gente tem. Aí você vai pensar assim, a culpa da pessoa. Não, é porque aquela pessoa, ela foi importante até um determinado momento. E presta atenção, eu não estou falando de ficar inimigo de ninguém, que às vezes quando a gente fala isso, dá a impressão que a gente agora tem que se separar de todo mundo, ninguém presta. Não é isso, irmão. A gente vai continuar amando as pessoas e convivendo com elas. Só que eu estou falando de referências. Referências, é diferente. A gente continua amando as pessoas, a gente continua convivendo com as pessoas. É igual igreja, irmão, nós convivemos e amamos todo mundo, estamos aqui junto. Agora eu estou falando de referências. Referências. Pessoas que por um tempo lá atrás, famílias foram referências, seus pais foram importantes em determinado momento. Alguns líderes espirituais foram importantes para nós em algum momento. E não é desonrar essas pessoas, pelo contrário, é só entender que nesse momento Deus quer levantar outras referências para trabalhar sobre a tua vida, sobre a minha vida. E nós temos que ter maturidade para isso, porque uma igreja e vidas, famílias, pessoas se desenvolvem quando se abrem para se desenvolver. E muitas vezes não vai ser da mesma forma que foi no passado, vai ter que ter uma novidade para o futuro. Por exemplo, eu
junto com o apóstolo, a gente sempre teve nossa referência espiritual Volta Redonda, correto? Quantos anos isso? Mas hoje não é só Joel e Volta Redonda que é a minha referência. Eu tenho outras referências de liderança. E nem é só a apóstola que é a minha pastora em tudo. Eu tenho outras referências espirituais, não são muitas, tá? Porque não tem como, né? Senão você vai ficar bebendo de um monte de fonte aí, vai ficar igual um maluco. Mas existem pessoas que influenciam. E quando a gente aprende isso, a gente cresce mais. Eu estou desonrando os outros? Não. Só que preste atenção. Hoje eu sou pastor. Eu não sou dono de ninguém. E nem vou apacentar ninguém a vida inteira. Nós somos apenas cooperadores, querido. Podem existir fases que hoje a gente está aqui e que daqui a alguns anos Deus te leve para outros ministérios. E nós temos que ser maduro para isso. O problema é que a gente às vezes está tão acostumado ou viveu tantas experiências de abortos espirituais, que é quando rupturas são feitas nas relações no momento errado, que a gente traumatiza. Só que olha só, a gente está vivendo um tempo de cura, de relacionamentos saudáveis, de comunhão, para nós entendermos agora com maturidade. A gente se relaciona, não é porque tem que ficar aqui a vida inteira juntinho, é porque você identifica o que eu posso ter sobre a tua vida como pastor, e eu sei o que você tem para oferecer na minha vida como ovelha. Pode chegar um momento, querido, até porque as coisas crescem. Hoje eu sou teu pastor, amanhã você vai ser um pastor de alguém. Porque uma coisa que as pessoas enganam é achar que pastor é a pessoa que prega só aqui e que tem o título PR. Não, Deus nos chamou para ser discipuladores, para discipular pessoas e de fazer discípulos. O que Deus está dizendo para nós? Você pode não estar apacentando uma igreja, mas em algum nível, querido, existem pessoas que vão beber da sua fonte. Existem pessoas que estão querendo ter você como referência. Existem pessoas que vão olhar para você e vão querer andar com você porque você tem o que ela não tem. Então preste atenção, Deus está nos levando para uma dimensão diferente. E é por isso que Deus está te ensinando a passar por turbulências. Deus está te ensinando a passar por provações. Deus está te ensinando a dormir no meio da tempestade. Deus está te ensinando a curtir a mesa do rei, mesmo que os lobos estejam ao redor. Deus está te ensinando coisas, por quê? Porque a tua maturidade alcançará a inexperiência do outro. A tua maturidade vai curar a inexperiência do outro. Está entendendo? Então Deus faz você amadurecer numa área, porque existem inexperientes precisando da tua maturidade. E nós que estamos às vezes num nível de inexperiências hoje, estamos procurando quem está maduro em determinadas áreas, para poder olhar para ele, porque todos nós, todos temos que olhar para o autor e consumador da fé. Jesus é o nosso alvo. E todos que são filhos, discípulos de Cristo, que olham Cristo como o Senhor da sua vida, estão caminhando em direção. Então a gente reconhece aqueles que estão olhando para Cristo, e a gente se apega àqueles que estão olhando para Cristo, porque a gente anda por princípios, e a gente reconhece quem anda por princípio, e quem está mais à frente de nós por princípio, a gente começa a ficar mais perto, porque ele já está num nível de experiência que eu quero chegar. Então é por isso que eu colo com ele, e assim a grande colheita, a grande família, a grande igreja do Senhor vai se edificando um com o outro. Nós não somos perfeitos em tudo, nós não somos maduros em tudo, nós precisamos continuar a caminhada da maturidade, e na medida da maturidade da nossa vida, nós vamos curando as inexperiências de quem está vindo atrás. E na medida que você está se tornando maduro em determinadas áreas, Deus vai te usar para curar inexperiências de outros. Assim é o discipulado e o relacionamento transformador. Era o que Deus estava ensinando a Abraão. São 3 níveis de retirada de lugar que Abraão viveu, para poder viver a experiência. Preste atenção, as turbulências da tua vida podem ser resultado de Deus estar desgarrando você desses níveis de relacionamento. Porque tem muitos que já até saíram desse nível, mas está carregando Ló. Lembra da história? Mais à frente vai dizer, Abraão levou Ló.
Sabe por quê, irmão? Não tem jeito. Não dá para ficar querendo, não, mas eu gosto tanto dele. Você continua gostando, mas Ló não serve mais, entendeu? E quando nós amadurecemos isso, aí entra o segundo momento que Deus quer perguntar a você. E aí a gente vai entender por que a gente às vezes não se sente pertencente a algum lugar. Em alguns momentos parece que somos invisíveis para as pessoas ao nosso redor. Você já se sentiu assim? Então são dois níveis que Deus está trabalhando aqui. Primeiro nível é se você já se sentiu não pertencente a um lugar. Segundo nível é se você já se sentiu invisível às pessoas, como se ninguém te observasse. Preste atenção. No primeiro nível, Deus está curando eu e você aqui. Deus está te tirando de lugares para te dizer uma coisa: não são os lugares que te definem mais. Então, se você se sentia que não pertence a lugares, não está pertencendo à igreja, não se sente pertencente à sua família, Deus está dizendo: sim, isso é verdade, porque você já está vivendo a experiência de que não são os lugares que te definem. Sabe? A sensação de peixe fora d'água, ela faz parte do processo, porque Deus está dizendo para você: é porque eu não quero mais você apegado ao lugar, mas as pessoas que estão aqui é que você tem que saber. Está entendendo? Muitas pessoas saíram e ainda continuam perambulando igreja em igreja porque não entenderam a dimensão de que o senso de não pertencimento é um propósito para você não se apegar ao lugar, mas sim à pessoa que está ali. Porque Deus te cura não no lugar, mas através das pessoas. Então às vezes a gente se sente um peixe fora d'água dentro da igreja, glória a Deus, porque você não tem que estar preso a esse lugar. Mas você tem que olhar o seguinte: existem pessoas aqui que vão poder ser a influência e a maturidade que eu preciso para a minha vida hoje. É como eu falava com uma pessoa essa semana: a minha relação com você como pastor é você entender que o quanto hoje você estar comigo vai ser importante para o desenvolvimento do propósito da tua vida. Que vai chegar uma hora que você não tem que estar preso a mim e nem a igreja Oficina de Vidas, mas o quanto você entende que se você está comigo hoje é para se desenvolver a tua fé. Ou seja, nós temos que entender na maturidade como igreja, nessa família igreja, como nós vivemos a experiência maravilhosa do domingo passado, é que nós não temos que estar aqui amarrado à história do lugar. Ai, esse lugar, essa igreja Oficina de Vidas, essas coisas. Não, irmão, presta atenção. Não é estar preso à história da instituição, mas é a entender o propósito de estar aqui. O quanto a unção e a palavra para essa geração, para esse momento, o quanto que nós estamos vivendo espiritualmente falando, tem sentido para a nossa família, para a nossa casa, de nós estarmos aqui, porque essa palavra nos toca, essa palavra tem a ver com o que eu estou vivendo, essa palavra vai mexer comigo, essa palavra tocou você. As pessoas, elas estarão aqui, nós estaremos aqui por causa de um propósito. É por isso que hoje, quando nós entendemos de mudar para Alcântara, não fazia sentido se eu vou mudar para Alcântara, vou ficar longe, está muito longe, eu não vou mais para a Oficina de Vidas. Não existe isso. Quem vive isso está completamente perdido, porque o fato de estar nesse lugar é um propósito. Há uma missão que a minha família tem que cumprir nesse lugar. A hora que essa missão acabar, não só eu vou saber, como você, como ovelha. Porque tem uma missão, tem um propósito. A partir do momento que eu entendo que eu pertenço a Deus e Ele tem um propósito sobre mim, não sou eu que escolho o lugar, mas é Ele que me conduz. E não é um lugar físico, mas é as pessoas. Há um compromisso de ministério espiritual com pessoas. A gente é pastor de pessoas e não de estruturas. Então, quando você entende o chamado, você entende o motivo de estar naquele lugar. Primeiro nível que Deus cura. Deus está te tirando de lugares, Deus está te desprendendo de lugares, porque lugares não vão mudar você, mas Deus está estreitando os laços com pessoas, porque pessoas curam, relacionamentos tratam, relacionamentos refletem Jesus. Jesus nos ensinou o discipulado, o caminhar ao lado. Deus está restaurando o sentar à mesa com pessoas, o discipulado com pessoas, para que você volte a ganhar o desenvolvimento da fé e continuar o propósito sendo trabalhado dentro de você.
será um tempo de sentar à mesa. A ideia do culto domingo passado das mesas era só um ato profético para dizer para você: igreja é lugar de mesa, igreja é lugar de sentar, igreja é lugar de se relacionar, igreja é lugar de família, igreja é um lugar que nós nos desenvolvemos um com o outro. Igreja não é programação, igreja não é entretenimento, igreja não é um lugar que você faz cultos maravilhosos para a gente estar aqui em horário específico, cumpre nossa parte, cada um vai para a tua casa. Isso não é igreja. Você vai para outro clube, é até melhor, né? Porque igreja tem problema. Clube você vai lá, enche a cara, bebe, vai embora. Tem briga, né? Igreja não tem briga tão feia assim não. Mas se você quiser comparar, você faz isso. Agora, a igreja de verdade é relacionamento. Se eu estou com os meus irmãos e não relaciono com eles, isso não é igreja. Por isso que Deus está mostrando para nós o resgate. Resgate de quê? Comunhão, sentar à mesa, investir tempo, estar junto. E na medida que isso acontece com os meus irmãos, é porque está acontecendo com meu pai. Sabe por que a igreja vira entretenimento e cada um quer ir para sua casa e se isolar? Porque está distante do pai há muito tempo. Porque o que me faz chamar é estar perto do pai. Porque quando eu olho para o pai, lembra do rei? Quando eu olho para o rei, eu sei por que você está aqui na mesa. Você quer lembrar a historinha de Mefibosete? Mefibosete, aleijado, todo desconjuntado, o que sobrou da família de Saul, Jonathan, mas aonde ele foi parar? Sentado à mesa do rei. Sabe por quê? Porque era por causa de uma aliança que Mefibosete estava ali. Então presta atenção. Imagina na reunião do almoço, todos sentados à mesa do rei, e Mefibosete estava lá. Só que ali é o seguinte: Davi como rei estava ali. Por causa da aliança, da palavra de Davi, Mefibosete estava ali. Então todo dia Mefibosete olhava para quem? Para Davi. Por causa de você eu estou aqui. O que eu e você fazemos quando nós nos relacionamos um com os outros? Por que a gente tem que se amar? A gente se ama e convive um com o outro. Porque quando a gente chega aqui, a gente está todo desconjuntado. Debaixo da mesa está nosso jeito aleijado. Porque Mefibosete era assim, né? Mefibosete era aleijado, mas quando sentava à mesa, ninguém via o que está debaixo da mesa. Vê só o que está de cima. Então quando a gente chega aqui, a gente não está às vezes na mesa física, né? Então a gente sabe que todo mundo aqui tem uma pereba. Mas o que me faz chamar? Porque eu olho quem está do lado. Eu olho para o pai. Se ele me amou, ele não vai amar quem está do meu lado? Se eu tive direito a estar à mesa, ele não vai ter? É humildade, irmão. Porque quando eu quero fazer um lugar só para mim, é egoísmo. Eu não estou olhando para o pai, eu estou olhando para mim. Quem quer formar uma mesa para sentar só com os queridinhos, não está olhando para o pai, está olhando para si. Porque quem olha para o pai, diz assim: pai, se eu estou aqui do teu lado, então todo mundo pode estar. Então no orgulho há isolamento. No orgulho eu olho atravessado para o meu irmão. Mas na humildade eu aceito todo mundo do jeito que é, mesmo sendo aleijado. Até porque eu vou perceber que Mefibosete é a representatividade de todos nós. A todos nós temos um nível de aleijamento, essa palavra está certa? De deficiência. Todos nós temos um nível de deficiência. Porque o poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então quando eu estou à mesa, eu olho para o pai, e que bom que os meus irmãos estão todos aqui, porque deu tempo de você chegar à mesa, você conseguiu entender a mesa. Então Deus está nos tratando. Quando eu digo para você, às vezes você se sente invisível às pessoas ao seu redor, é porque Deus está dizendo para você: não é o lugar que você tem que estar, mas é entender por que você está perto dessas pessoas aqui. Você vai se sentir vista por alguém quando você entender que você está no lugar por causa das pessoas que estão aqui, porque elas são importantes para você. Enquanto você está olhando para si, enquanto você está olhando para outras coisas, enquanto você está tentando olhar para o ambiente, para alguma coisa que faça acontecer para você, você não consegue enxergar quem está do teu lado. Querido, às vezes tem pessoas que a gente aqui, hoje por estar perto, em contato direto, eu posso dizer isso de púlpito. Tem pessoas, querido, que eu já se converteu aqui, tá? Se converteu aqui, recebeu ligação,
eu levei para minha casa, eu dei toda suporte, ajudei, pessoalmente, entendeu? Pessoalmente. E a pessoa passou um tempinho, decidiu sair. Ou seja, ela saiu porque alguém não assistiu, porque alguém isso, porque alguém aquilo. Não, irmão. Talvez ela não conseguiu enxergar a pessoa. Você acha que eu hoje fico com peso por causa disso? Fico não, irmão. Fico não. Eu não estou aqui para ficar traindo a pessoa, para vem cá, vem para cá. Não, irmão. Eu estou aqui para obedecer o que Cristo está dizendo para nós. Assim como também tem pessoas que eu levei para casa e continuam até aqui. Sabe o que eu quero dizer para você? Não somos nós que vamos procurar as pessoas. Eu não estou falando de evangelismo agora não, tá? Estou falando de cuidado. Não somos simplesmente nós que vamos trazer as pessoas, mas as pessoas, elas vão enxergar o que elas terão aqui. Porque quando eu e você entende o caminho, a gente revela o que aquela pessoa precisa. Por isso que Deus está tratando eu e você, querido. Enquanto as pessoas não perceberem que não é o lugar, mas é a relação, eu preciso me entregar para o relacionamento. É por isso que Paulo e Silas, lembra de Paulo e Silas? Estavam onde? Na prisão. Eles continuaram adorando, porque eles não eram medidos pelo lugar, mas por quem eles eram. E por eles se adorarem, a prisão se desfez e eles saíram. A diferença está nesse ponto. É por isso que quando a gente olha, como que eu posso aprender e por que Deus está me tirando de lugares e de relacionamentos e me trazendo para outros? Porque você precisa estar perto de pessoas que já estão maduras em áreas em que você não está. Quando a gente entende isso, a chave vira. Porque você vai vir aos lugares, primeiro, porque você sabe o que você tem para abençoar as pessoas. É por isso, querido, que quando nós, como igreja, esse culto de carnaval aqui, ele está sendo extremamente diferente. Porque na maioria das vezes o culto de carnaval se fazia, sabe o quê? Botava uma caixinha de som ali no meio, um ministro de louvor ali só, e normalmente era o que já tocava e cantava junto, para poder fazer um momentinho com as pessoas que não viajaram. Hoje, e aí eu falo para os ministros, vocês, tá? O quanto vocês podem ser honrados hoje e entender o quanto Deus está usando vocês. Nós preparamos o ambiente para um culto normal. Está entendendo? E sempre vinha, às vezes, um grupinho só nesse cultozinho anterior. Hoje não, olha aqui, ó. Ah, faltou mais gente. Não importa, irmão. Importa que vocês estão aqui. E vocês estão aqui recebendo do melhor que os ministros prepararam para adorar o Senhor e fazer aqui. O que isso significa a palavra? Nós não fazemos o culto de acordo com o ambiente que está. Nós fazemos o culto primeiro para Deus e para aquilo que nós somos com Ele. É privilégio seu receber de tudo isso que está sendo feito para o Senhor. Não é a gente aqui, ouviu, Marquinhos, meninos e as meninas? Não é a gente aqui ficar preocupado como que as pessoas vão estar, não. Quando Deus está te usando, quando você entende quem é você no altar, o que você está ministrando para Ele, o que você carrega, você vai dar o seu melhor. É um privilégio para quem está online, quem está aqui, vivenciando tudo isso. Eu preparei a palavra dentro de uma experiência, não vou botar uma reflexãozinha, não, irmão. É porque eu entendo que isso aqui é uma palavra que eu entendo que é poderosa, ela muda chaves, ela muda muita coisa. Porque eu não estou falando, pode ser, talvez está só meia dúzia de pessoas aqui, não importa. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós não somos medidos pelo ambiente, nós somos medidos pelo que a gente carrega, o que está dentro de nós. Por isso que Deus está falando com você, é tempo de relacionar-se com outras pessoas, para evoluir e tratar e desenvolver a tua fé. Deus está trabalhando o teu coração, Deus está trabalhando você, Deus está mexendo conosco, Deus está mexendo comigo, para amadurecer. E quanto mais a gente amadurece, a gente vai chegar nos ambientes para derramar da experiência que a gente tem. É por isso que agora eu entendo que não há simplesmente assim, porque aqui nós temos um propósito na igreja, durante a semana eu tenho que trabalhar. Não.
Hoje eu não entendo mais isso não. Eu entendo que todos os dias eu tenho uma missão no meu dia. Deus vai me colocar em algum lugar, em alguma situação para estar com pessoas. Eu já aprendi isso, até o Uber. O Uber eu fico na expectativa. Se ele abriu a brecha, é alguma coisa que tem que falar ali com ele. Em algum momento, é numa loja, é num lugar, em algum momento. E os meus trabalhos, a mesma coisa. As escolas já fazem sentido. Porque nas escolas hoje, sempre tem alguma coisa acontece para que faça uma oração, para que libere uma palavra, para que alguém ali converse pessoalmente, mas é quase todo dia tem algum nível de discipulado, principalmente os alunos nem se fala, os alunos a cereja do bolo, porque tem um motivo de estar ali, mas porque eu entendi o quê? Que eu não vou para um lugar mais esperando que aquele lugar me traga algumas coisas boas. Eu vou para esse lugar aqui para ver se traz. Não, irmão. Eu já estou bem com meu pai. Então, se o lugar está ruim, ele que se vire para ficar bom. Ele tem que dar um jeito dele ficar bom. Então, se o ambiente não está bom, a gente vai fazer ficar bom. Ou seja, Deus está nos ensinando e nos mostrando que nós não somos levados pelo ambiente. Nós não somos medidos, e a presença de Deus não vai ser medida de como que o ambiente está, não. Quem faz o ambiente é a gente, irmão. Se você se dedicou à tua semana, se você intercedeu, jejuou, preparou a sua vida espiritual, trabalhou tudo que você tem que trabalhar, não importa o número de pessoas que vai estar aqui, o que importa é o que você está entregando para o Senhor e transbordando sobre quem está aqui. Não é sobre as pessoas, é sobre o que você foi chamado para transbordar. Está entendendo, querida? A visão é outra. Então Deus está nos mostrando que você está amadurecendo, Deus está te ensinando as coisas para que você aprenda a chegar nos lugares e fazer dos lugares um lugar de diferença. É por isso, querido, que o evento de domingo foi um grande teste para tudo, para trazer para a igreja, para os membros, para os discípulos, para as pessoas, para os ministérios, de que quando porque nós jejuamos antes, eu jejuei antes, na quinta-feira nós tivemos um momento de intercessão, de oração, expulsão de demônio, tudo tem direito aqui, fizemos tudo tem direito aqui, por quê? Pelo lugar e pela família. Preparamos o ambiente do domingo antes dele acontecer, entramos no mundo espiritual. Por quê? Porque não se trata do que, será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas, eu não me importo mais com isso, eu me importo em fazer aquilo que Deus está dizendo para nós fazermos. Não que a sua vontade não tenha importância para mim, mas só que eu não posso viver de vontade em vontade. E aí o que acontece? Quando chega no ambiente, antes do que está sendo organizado, a presença, a Deus preparando sua casa, nós já estamos intercedendo pela sua família, para quando chegar nesse ambiente, nós vivenciarmos o ambiente de Deus sobre nós aqui. É isso que eu creio, e é isso que Deus está trazendo sobre nós, abrindo o nosso entendimento. Não é pedir para a intercessão fazer isso, não é só dizer assim, intercessão, intercede aí pelo evento. Não, nós somos intercessores. Eu só não sou intercessor de ficar lá, aquela salinha lá gritando, igual eles fazem lá, não dá para ficar lá não, é problema deles lá. Deixa eles botar fogo na salinha lá, ficar gritando lá, aí é com eles, minha função é outra. Mas interceder, nós temos que interceder, né, Cremildinha? Grita lá, vocês têm que gritar, mas nós temos que interceder, nós temos que entrar nesse tempo. Por quê? Porque não é mais o ambiente que vai fazer alguma coisa para mim, sou eu que quero derramar sobre esse ambiente. A igreja, você está aprendendo isso, está desenvolvendo isso. Você não vai chegar aqui mais assim, vamos ver se Deus vai fazer alguma coisa hoje. Não, Ele já tem que fazer, já está fazendo na tua casa, Ele já está fazendo na tua semana, na tua vida. O que você vai viver aqui é a explosão do que já está para acontecer, do que Ele já está revelando, é a confirmação, ou algo novo que Ele vai trazer sobre você. Mas você aqui é a continuidade. Aqui não pode ser o fim, aqui pode ser o lugar do desespero para quem é novo na fé, para quem está completamente desestruturado. Você que não é novo na fé, mas está se sentindo assim, eu estou falando isso para você, porque eu não vejo você mais dessa forma. Eu vejo você sentado à mesa, você é filho, você tem a herança que você carrega. Eu estou te relembrando isso. Deus está te chamando para um novo tempo. Então Deus está nos chamando para um novo momento, para uma nova relação, não só com pessoas, mas também com Ele. É por isso que eu te chamo para ficar de pé. Porque antes de qualquer relacionamento
que você vai ter com pessoas que Deus vai colocar na tua vida. O maior relacionamento que Deus quer ter é com você mesmo, e é você com Ele. As coisas começam a mudar, querido, quando você começa a se relacionar de fato com o Senhor na sua casa e na sua vida. É quando você de fato diz: Senhor, tenha liberdade, pode entrar na minha vida, pode fazer o que tu queres. É quando a gente realmente tem a humildade de reconhecer que não dá mais para caminhar com a nossa própria força, com o nosso próprio jeito. O que Deus está dizendo para nós é que não é a igreja, instituição e espaço, oficina de vidas que vai mudar a tua vida. Não é simplesmente você ir para outro lugar que vai mudar a tua vida, mas é você primeiro entender o que Deus quer fazer com você. O que Deus quer fazer com você. Querido, a igreja em si não salva ninguém, mas a gente sabe que quando a gente está aqui e entende quem é Jesus, e entende que o Espírito Santo está aqui, a coisa muda. Deus está dizendo para você e para mim: sai do meio da tua parentela, sabe, sai do meio dos teus costumes, dessas alianças. Não é se afastar e ignorar essas pessoas, é mais dizer o seguinte: olha, vem comigo para um lugar que eu quero te mostrar. Deus está chamando pessoas para se relacionar com Ele. A história de Abraão, ela ensina para mim e para você que Deus, quando tira você de lugares, é porque Ele quer você esteja com Ele. Existem pessoas aqui que Deus está com saudade. Existem pessoas aqui que Deus está querendo de volta, porque o teu coração está preso às famílias, ao problema da sua casa. Seu coração está preso a tanta coisa, a sua vida pessoal, ao seu trabalho. Deus está dizendo: sai do meio da parentela, sai do meio desse ambiente, sai dessa situação. Eu quero falar contigo, eu tenho promessas para você, eu quero mudar a tua história. Quando Abraão saiu do meio de todo mundo, Deus começou a trabalhar Abraão. Deus mudou o nome de Abraão. Deus está dizendo para você: sai do meio, para você deixar de ouvir vozes, para você deixar de ouvir coisas que não te pertencem mais, porque eu quero te levar para um lugar onde você só vai me ouvir. Eu quero te levar para um lugar onde você vai me escutar, onde você vai ser mais sensível. Não se trata de um lugar físico somente, é um lugar espiritual, querido. Faça desse ambiente um lugar que você se desvazie de si mesmo. Não permita que a tua mente gere confusões na tua mente. Silencia a tua alma para ouvir Deus. Silencia a tua alma para entrar nessa jornada com o Senhor. Deus quer te levar a um lugar. Deus quer te levar a uma promessa. Deus quer te levar ao propósito. E isso é você, querido. Tome essa decisão hoje. Saia desse ambiente confuso. Saia do ambiente das vozes. Permita entrar no tempo de ouvir Deus. Deixa Deus falar com você, porque Ele já está falando há muito tempo. Você talvez só não está conseguindo ouvir. É por isso que Deus está te tirando desses lugares.
o Senhor quer fazer conosco, para elevar o nosso nível de experiência, para sermos curados, para sermos tratados. O que nós entendemos nessa manhã, Pai, é que o Senhor quer desfazer o que precisa ser desfeito na nossa alma, na nossa mente, reconstruir nossa mentalidade espiritual, trazer maturidade sobre a nossa vida. Entramos num novo tempo de experiência contigo. Somos gratos pelas experiências do passado, mas o Senhor está nos chamando para as experiências do futuro. O Senhor está nos chamando para entrarmos e mergulharmos em tudo que o Senhor tem preparado para nós. Nós estamos entendendo, Deus, que todo nível de desprendimento das origens, das famílias, dos lugares, pessoas que a gente está se afastando, é para viver a promessa como Abraão, a um outro nível. Deus leva cada um de nós a esse tempo primeiro de comunhão contigo. Abraão andou por um deserto e se relacionou contigo até chegar à terra prometida. Deus, que esse tempo de deserto é um tempo de solitude, de silêncio, é um tempo em que é só nós e o Senhor. Meu Deus, que a igreja, ela entre nesse tempo de mergulhar no espiritual, de entrarmos no mais profundo. Espírito Santo, a minha oração é que a cada culto, a cada momento que nós estivermos aqui, nós como família, como igreja, nós mergulhemos mais na profundidade da Tua presença, a entrarmos em outros níveis de experiência contigo, a estarmos abertos, Deus, para o mover e para as experiências que o Senhor quer trazer conosco. Ah, Deus, a chave que vira nessa manhã é de que nós não estamos preocupados de como vai estar o ambiente, mas nós queremos viver a dimensão do Espírito contigo. Ah, Deus, nós queremos entrar numa dimensão que nós não entramos ainda. Nós queremos mergulhar nos níveis mais profundos que nós não fomos ainda. Nós queremos conhecer-te como nós não te conhecemos ainda. O que nós queremos é muito mais de ti, mais de ti. Deus, que nós entremos num nível de maturidade, de experiência. Oh Deus, que a igreja flua com liberdade, que a igreja flua na dimensão dos teus rios. Ah, Pai, que as águas continuem, que as águas continuem, que as águas continuem, que as águas nos levem para profundidades. Nós queremos ir, Deus, mais profundo. Oh Espírito Santo, a minha intercessão nessa hora pela tua igreja, assim como nós entramos na comunhão no domingo passado, nós entramos agora na comunhão do Espírito, em dimensões do Espírito, em relações com o Pai, em relações contigo, a profundidade do Senhor. Oh Espírito, leva a tua igreja a navegar em novos oceanos, leva a tua igreja a navegar em novos oceanos. Eu oro, Deus, pelo ministério de louvor, que eles entrem num tempo de profundidade, de adoração, de entrega. Oh Espírito, que eles mergulhem num período, Deus, de descobrimento do Senhor, de aprofundamento do Senhor, de quebrantamento do Senhor. Leve-os a ter experiências como eles nunca tiveram antes, que eles percebam a novidade do Espírito, que eles percebam a novidade do Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Oh Espírito, leva nós pastores, líderes, a entrarmos na profundidade de te conhecer, a termos experiências sobrenaturais, a cada ministério, a cada célula. Líderes, levanta, Senhor, homens e mulheres, famílias que aqui estão, a entrar em dimensões mais profundas. É hora de sentarmos à mesa com o Rei, é hora de termos experiência e comunhão, experiência e comunhão. Oh Espírito, na mesa temos experiência e comunhão, e é isso que nós queremos. Na mesa, a experiência com o Rei e a comunhão com os irmãos. Meu Deus, dá esse norte para nós. A mesa vai significar a experiência com o Rei e a comunhão com os irmãos. A experiência contigo
nos elevará ao nosso nível de intimidade, e a comunhão elevará o nosso nível de cura. Na experiência eu tenho intimidade, na comunhão eu tenho cura. Ah, Deus, leva a tua igreja nessa dimensão, Pai. Leva a tua igreja nessa dimensão, porque nós não estamos aqui apenas para um cultinho, nós não estamos aqui apenas para cumprir a tabela do domingo. Nós estamos aqui, Deus, porque tem um tempo, uma agenda profética. Nós estamos aqui porque é uma palavra sendo liberada. Há um portal que se abre quando a tua igreja se reúne. E esse portal aberto, essa palavra liberada, ela tem efeito no mundo espiritual. É sobre isso que nós profetizamos, sobre essa geografia. Não só aqui na oficina, mas as igrejas vivam um tempo de experiência e comunhão. Experiência e comunhão. Meu Deus, nós profetizamos que todo espírito de religiosidade, todo espírito de racionalidade, tudo aquilo que aprisiona a vida dos nossos irmãos, tudo aquilo que bloqueia a espiritualidade, tudo aquilo que bloqueia a dimensão do espírito, caia por terra em nome de Jesus. Nós entramos agora em batalha espiritual contra toda entidade que tem investido em racionalidade, em uma igreja fria, em uma igreja racional. Nós acabamos agora, quebramos todo o vínculo, toda a força do inimigo contra essa geografia. Que os céus abertos, que o portal aberto desate sobre esse lugar. Oh, liberdade do Espírito, liberdade do Espírito, liberdade do Espírito. Flua Espírito, flua Espírito. Oh Deus, eu profetizo sobre os céus desse lugar poder, 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 sinais, milagres, prodígios. Venha a nós o teu reino, desata sobre nós a dimensão do Espírito, a dimensão do Espírito. Experiência e comunhão, experiência e comunhão. Oh Espírito, gera uma nova cultura do reino, gera uma nova cultura do reino. A cultura é essa, experiência e comunhão. Todos à mesa, todos à mesa, todos à mesa, todos têm direito à mesa. Querido, preste atenção no que eu vou te falar, por favor. Se desvincule do que é humano a nível de enchente e tempestade, para você não interpretar errado. Mas nós não temeremos mais as tempestades. Nós não temeremos. Nós seremos aqueles como águia, querido, que nós voaremos mais alto, mas as tempestades não vão parar. O que Deus está dizendo, querido, que uma igreja que ela entra numa dimensão do Espírito é como águia. Para mergulhar mais profundo, para ir mais a fundo, você tem que ir de encontro à tempestade. Nós não vamos nos amedrontar mais. Uma igreja é como o exército de Israel. Se pensou em atacar, a gente ataca primeiro. Então é uma dimensão do Espírito. Nós nos levantamos como autoridade do Senhor.
E que eu digo para você é que, independente da sua tempestade que está na sua vida, você vai de encontro a ela. Você vai determinar se está vindo, se está acontecendo algo sobre você. Você vai se levantar na sua casa e vai dizer: pode vir do jeito que quiser, eu agora me levanto como autoridade do Senhor, e não vai ser isso que vai me parar. Eu entro, eu não vou negociar a minha fé, eu não vou negociar o que Deus tem comigo. Eu estou com o Senhor e nada vai me paralisar. O recado de Deus para esses dias é: as tempestades não nos amedrontam. Não nos amedrontam. O fluxo continua, o inimigo continua, mas nós estamos cheios do Espírito. É isso que Deus diz. O dormir de Jesus é seres do Espírito. Quem é do Espírito tem a paz que excede. Porque a tua força é no Senhor, não é na tua capacidade, não é do teu jeito, não é da tua forma. Ah, querido, que continue chuva. Entenda que eu estou na dimensão do Espírito, pelo amor de Deus. Não vai interpretar não, tá, irmão? Ninguém está satisfeito com as enchentes, com as vidas que perderam tudo isso, tá, irmão? Eu estou aqui, eu estou trazendo o recado dos céus, porque os céus e a natureza revelam o que Deus quer fazer. Então, quando a gente faz a leitura do ambiente e do cenário espiritual, Deus ministra: as tempestades, elas podem até ser piores. Nós vivemos um período agora de muitas tempestades. Elas estão dizendo assim, Deus está dizendo assim, assim é o mundo espiritual. As coisas, elas acontecem, elas tentam te amedrontar, elas tentam te arruinar, elas tentam te colocar para baixo, elas tentam de diminuir você. É a história da mesa, tem um monte de lobo ao redor. Deus preparou a mesa e é junto aos meus inimigos. Mas nós não somos medidos e levados por essas coisas, e vamos fazer como águia. Você vai entrar numa dimensão espiritual, que você vai voar mais além das tempestades e entrar no mundo espiritual. Por isso que eu estou te convocando, quem está online, e a dimensão da igreja, isso é a dimensão da igreja. A dimensão da igreja vai ser essa: eu tenho experiência na mesa, eu tenho experiência com o rei e comunhão com os irmãos. A experiência com o rei me gera intimidade, a comunhão com os irmãos me gera cura. E Deus está nos chamando como águia, porque nós teremos tempo em que nós enfrentaremos as tempestades, porque nós iremos até o território do inimigo para pegar de volta o que é nosso, para entrarmos nessa geografia e anunciarmos outros céus sobre esse lugar. Uma igreja que avança no mundo do Espírito. A gente entra para começar a desfazer as obras do inimigo nesse lugar. Isso é profético, a nossa dimensão é essa. No próximo domingo, a gente todo segundo domingo do mês, vamos ter aquele momento de família, dia da família. E no quarto domingo de manhã, nós vamos ter o culto profético, gerando propósitos. Porque Deus tem nos entregado muita palavra, muitas palavras sobre a nossa vida. Nós precisamos gerar no mundo espiritual. Então, o quarto domingo do mês, o culto profético, é um culto de gerar propósitos. Tanto propósitos da igreja, da nossa vida aqui, como aquilo que você está gerando no teu coração. Existem projetos que estão vinculados também à igreja. É um tempo, querido, que nós vamos estar aqui adorando, intercedendo, criando um ambiente espiritual e trazendo a existência. Vamos fazer como Daniel, entendermos que há uma guerra espiritual. Nós vamos entrar nela, porque se existem palavras proféticas, nós não aceitamos mais que a palavra fique só no profético. Nós queremos trazer ela à existência. Então nós vamos entrar no mundo espiritual. Então venha, querido, venha, porque não só pela igreja, mas se você também tem algo particular da sua vida, esse é o tempo que nós vamos estar aqui para compreendermos os sinais dos céus sobre a nossa vida. Os sinais do céu, assim como Deus discerniu que um tempo de tempestade seja como águia. Não se acovarde diante dela, vá para cima dela, voe alto além dela, porque enquanto os raios estão caindo, você está por cima dela. Essa é a dimensão espiritual que Deus está nos ensinando como igreja, como família.
Se você tem uma luta dentro da sua casa, é isso que você vai fazer, você vai como águia. Amém? Pai, nós cremos nessa palavra e nesse tempo na nossa vida. Profetizamos sobre a igreja, sobre cada casa, sobre cada família, cada vida. Deus, esse novo portal que se abre. Nós entramos agora já se preparando para o domingo que vem, tanto de manhã quanto à noite. Nós já preparamos, Deus, o ambiente do culto profético pela manhã e a celebração da noite, que haja um ambiente, Deus, do Teu Espírito nesse lugar. Nós já estamos entrando nessa dimensão para trazer à existência a palavra que está sobre nós. Entramos agora como águia, voando acima das tempestades, e nós queremos ver uma nova cultura sendo gerada no meio do Teu povo, a experiência da mesa, a experiência com o Rei e a comunhão com os irmãos. Leve-nos à intimidade e leve-nos à cura. Meu Deus, nós cremos nessa palavra que está sobre nós. Eu abençoo cada família que aqui está, não só aqui como online, mesmo aquelas que não vieram, aonde elas estiverem viajando agora, descansando. Meu Deus, que a Tua paz, que essa palavra profética alcance essa casa, essa família. Abençoamos a vida da apóstola que está voltando de viagem. Deus abençoa ela, guarda ela, sua casa. Pastor Juliano e Suelen, Deus trabalha, cuida desse período deles. Em nome de Jesus, nós profetizamos vida, abundância, prosperidade, tudo que o Senhor tem para nós que estamos à mesa do Rei. Nós te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Já dei o meu aviso, domingo que vem então, é o nosso 4º domingo do mês. Nós vamos ter o culto profético aqui, gerando propósitos, tá? Tudo que Deus tem falado ao nosso coração. Se você tem algo na tua vida aí também, nós vamos estar aqui gerando esse ambiente, amém? Deus te abençoe, que seja um restante de domingo, feriado aí, que a gente esteja sendo guardado pelo Senhor e vivendo um tempo que excede a paz do Senhor sobre a nossa vida.